Fala pessoal, boa noite. Tudo bem? Estamos aqui para iniciar uma nova série aí de estudo dos pescadores de almas. Essa série ela tem como tema aí, dons espirituais e para mim é um motivo de muita alegria. É a primeira live, né, que nós fazemos. Nós estamos hoje totalmente online. Todos sabem aí, por conta dessa, vamos dizer assim, pandemia, né, que estamos vivendo, esse momento onde pessoas estão ficando reclusas dentro de casa. Nós estamos até mesmo proibidos de ir para a igreja, poder cultuar a Deus, poder fazer aquilo que a gente faz com tanto amor, com tanto prazer. Eu quero aproveitar esse momento e falar para vocês que não me conhecem. Meu nome é Lavisky, eu faço parte dos Pescadores de Almas. Nós somos um grupo que busca tão somente conhecer a Deus e levar todas as pessoas também a conhecer. Então, nesse momento eu queria que você aproveitasse aí, você que está chegando agora, convida seus amigos, de repente se tem alguém aí que você sabe que precisa ouvir uma palavra. Nós vamos ter um momento de louvor e adoração agora. Enquanto nós louvamos ao Senhor, que você possa aproveitar para convidar aquele amigo que você sabe que está em casa, de repente ele está aí no Instagram porque não tem nada para fazer, porque não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Eu sei que o melhor lugar para nós irmos é para a presença de Deus, amém? E eu creio que através dessa live, você que tem esse desejo, você que tem esse mesmo intuito, você também vai conseguir encontrar com o nosso Deus. A palavra de Deus diz lá em Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Se ele diz enquanto se pode achar, é porque vai chegar um dia onde nós não conseguiremos mais achá-lo. Vai chegar um dia onde ele vai estar longe. Então hoje que ele está perto, vamos buscar ao Senhor, amém? Eu vou cantar um louvor, como eu te disse. Aproveite esse momento, você que ainda não convidou seus amigos, convide eles. Em instantes nós começaremos aí o nosso estudo, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais.
Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu tô dando risada aqui porque aos que já trabalharam ou trabalham home office, sabe como que é você trabalhar em casa, né? Eu tô aqui com uma criança do meu lado, a escolinha é logo aqui à minha direita. Eu tô com a minha esposa Dalila me ajudando. Queridos, novamente eu venho falar pra vocês. Eu até brinquei falando com o Abel mais cedo. Eu falei, se não tiver pelo menos 20 pessoas, não vai ter palavra, hein? Vai ser só o louvor. Então nós já batemos aí as 20 pessoas. Agora a meta é 50 pessoas. Convide seus amigos, nós vamos cantar mais uma canção. E enquanto nós louvamos essa canção, eu espero que todos aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus, que querem ouvir, que estão com fome, com sede de Deus, que sejam atraídos para esse canal, para essa live, para esse vídeo, que eu tenho certeza, Deus vai falar com você. Amém? Vamos continuar adorando ao Senhor? Essa canção, o nome dela é Essência da Adoração. Eu creio que é isso que Deus está esperando. Que nós voltemos à essência da adoração. Como era no início. De casa em casa o Senhor ia fazendo morada. Que o Senhor faça morada no seu lar nessa noite. Que Ele encontre o seu coração. E o seu coração seja uma terra boa, onde Ele possa plantar a semente. E essa semente venha dar muito fruto. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar o teu coração. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz nela, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Rei de imensurável, Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco,
Tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração? Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Tudo que tenho é teu, tudo que tenho é teu, Senhor, cada fôlego meu. Tudo que tenho é teu, tudo que tenho é teu, Senhor, cada fôlego meu. Aleluia. Glória a Deus. Amém? É isso aí, pessoal. Muito obrigado vocês que estão aqui. Gostaria de pedir para vocês continuarem aí. Nós vamos agora ter um momento da palavra, do estudo. Eu gostaria de convidar você que de repente você estava aí despretensioso na sua sala, na sua cama, só com o celular na mão. Pega um papel e caneta. Vamos anotar o que nós vamos falar agora. Por quê? Até para explicar, eu não sou um pregador, né? Aos que me ouviram sabem que eu sou do louvor, eu gosto de cantar, gosto de louvar. Mas hoje eu vou trazer uma palavra para vocês, fruto de algo que eu estudei, e eu espero edificar a vida de vocês. E eu acredito que se você só me ouvir, segundo os estudiosos, amanhã você só vai lembrar em média 10, 15% do que eu falei aqui. Se você anotar, você pode lembrar aí até, vamos supor, 50%. Mas se você põe em prática, não tem como medir como isso vai ficar gravado no teu coração. Então vamos não somente ouvir, vamos anotar para que não esqueçamos e vamos tentar pôr em prática no nosso dia a dia. Amém? Vamos lá? Então deixa eu largar aqui o violão. É ao vivo, tá, queridos? Então, de repente, se houver alguma falha, me perdoem. Se houver alguma trava aí. Como eu já falei, estamos dando início agora a uma série dos pescadores de almas, uma série de estudo a respeito dos dons espirituais. Serão provavelmente aí, se nada mudar, todas as quartas-feiras, a partir das 8h30. Eu gostaria que você já agendasse e colocasse na sua agenda, para que você sempre esteja, né, nos acompanhando, nos seguindo aí no Instagram, pelo Facebook, pelo nosso canal do YouTube também. Para que você fique por dentro das nossas programações, do nosso trabalho, e para que o Senhor continue assim, nos ajudando, nos dando força. Cada pessoa que a gente consegue alcançar, mesmo que seja através da rede social, para nós é um motivo de gratidão muito grande. Então eu louvo a Deus pela tua vida, eu louvo a Deus porque você está aqui comigo. Vamos nessa hora entrar nesse momento da palavra, amém? Como eu já falei, a série é Dons Espirituais, o tema é Palavra de Sabedoria. Feche os teus olhos, vamos ter um breve momento de oração, só para Deus abrir a nossa mente. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa noite, eu te agradeço por essa quarta-feira, te agradeço porque até aqui o Senhor nos ajudou, eu te agradeço porque mesmo em meio a tantas crises, a tantos problemas, o Senhor está conosco, o Senhor tem guardado o teu povo, tem guardado a tua igreja. Obrigado, meu Deus, porque nós temos a certeza, a fé, que as portas do inferno não prevalecem contra a tua igreja. A igreja do Senhor sou eu, é essa pessoa que está me ouvindo. Nós somos a igreja de Cristo. Nós queremos estar prontos, preparados para o dia do Senhor. Senhor,
Continua cuidando de cada um de nós, abençoa os nossos familiares, abençoa, Deus, o nosso lar. Invada, Senhor, o nosso coração com a Tua presença, com o Teu amor. É o que nós pedimos e nós Te agradecemos. Que a nossa mente esteja focada em Ti, que nós possamos aprender de Ti e que nós possamos crescer em Ti. É o que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Todos estão me ouvindo bem aí? Preciso falar um pouquinho mais alto. Se tiver, vai comentando, à medida do possível eu vou tentando melhorar, tá bom? O primeiro versículo que eu quero ler está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 1, tá? 1 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 1. Como eu já falei, quem puder anotar, eu acredito que vai ser bênção. Eu não vou esperar tanto, até para essa live não se estender, para nós não ficarmos muito tempo aí prendendo vocês, mas eu creio que esse momento vai ser um momento muito edificante. Amém? 1 Coríntios 12, versículo 1 diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Quem escreveu isso? Paulo. Paulo escreveu a carta de Coríntios, provavelmente ali, segundo estudiosos, no ano 55 depois de Cristo, durante a sua terceira viagem missionária. O versículo chave aí desse livro, dessa carta, ele está lá no capítulo 1. Capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 10, Paulo diz assim: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros e que não falem, concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. A nova versão transformadora, ela traduziu esse último trecho aí como unidos em pensamento e propósito. A King James, ela traduziu isso como numa mesma disposição mental e no mesmo parecer. O que Paulo quer dizer? Paulo estava pregando para a igreja contra a divisão. A igreja de Corinto foi uma igreja tremendamente usada nos dons. Era uma igreja onde muitos falavam em línguas, muitos profetizavam, muitos tinham dom de cura, mas essa questão dos dons, que é dado pelo Espírito Santo, deveria ser algo para unir a igreja. Infelizmente, os dons estavam causando divisões no meio da igreja. Por quê? As pessoas que recebiam o dom, elas se achavam super espirituais. E isso, ela achava, como eu falo mais língua que o meu irmão, eu sou melhor que o meu irmão. E isso não é o que Jesus ensina. Jesus, o tempo que ele esteve na terra, ele sempre tentou ensinar que o maior no reino de Deus é o menor entre os homens, é o servo de todos. E foi isso que Jesus fez. Quando ele veio à terra, ele veio para nos servir. E ele cumpriu a palavra. 1 Coríntios 12, versículo 7, diz assim: os dons espirituais dados a cada pessoa pelo Espírito Santo são habilidades especiais, que devem ser usadas para ministrar sobre as necessidades do corpo de Cristo. A cada um, porém, é dada a ministração do Espírito visando o bem comum. Então, qual que era o propósito dos dons espirituais? O bem comum, ou seja, a edificação do corpo de Cristo, a edificação da igreja. Então, como eu falei, se hoje nós temos dons, para que serve esse dom? O dom que eu tenho não é para que eu seja bem visto, não é para que eu seja louvado, não é para que eu seja aplaudido, não. Se eu tenho um dom, o exercer desse dom é para que a igreja de Cristo seja edificada, para que a igreja de Cristo seja fortalecida. Então esse era o propósito do dom. Como eu já falei, os dons na época, para essa igreja de Corinto, ela estava dividindo. Então, ele não estava cumprindo o propósito. O que Paulo diz no capítulo 1. Nós devemos ter o mesmo pensamento, o mesmo parecer, o mesmo propósito. Amém? Esse era um terrível mau uso dos dons espirituais. Porque o propósito é sempre ajudar a igreja a ser mais eficaz e não a dividi-la. Podemos ser divisores se insistirmos em usar os nossos dons ao nosso próprio modo, sem sermos sensíveis para com os outros. Nunca devemos usar os nossos dons como meio de manipular os outros ou de servir os nossos próprios interesses. 1 Coríntios 14, 26 diz assim: portanto, o que diremos, irmãos?
Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Então Paulo reafirmando o que eu já disse. Tudo que for feito tem que ser feito para a edificação da igreja. Existem diferentes tipos de reuniões. Existem os grandes cultos, existem as células, existem os cultos no lar, existem culto na praça, mas todos esses cultos, todas essas reuniões, todas essas assembleias deveriam ter um único propósito, que fortalecer e encorajar os que creem em Cristo, fortalecer e encorajar os que estão caídos, os que estão necessitados. Muitas vezes, a liturgia dos grandes cultos limitam a manifestação do Espírito Santo, pois o Espírito ele é sujeito ao homem. Somos responsáveis por usar e aprimorar os nossos dons. Não podemos receber nenhum mérito por aquilo que Deus nos deu gratuitamente. A palavra de Deus em Mateus 10 diz: de graça vocês receberam, de graça dai. Então, quem sou eu para receber a glória que deveria ser dada a Deus? Toda a honra e toda a glória é dada a Jesus Cristo. Então, que nós tenhamos esse entendimento para que, se amanhã depois Deus vier a te curar, te usar em cura, vier a te usar em profecia, vier a te usar durante uma ministração de louvor, durante uma pregação, que toda a honra e toda a glória seja dada ao nome de Jesus. E de fato, Deus vai nos usar. Deus quer nos usar. Se você se dispor, Deus vai te usar. Amém? Eu até peguei essa palavra dom na Bíblia traduzida em inglês. Onde está escrito dom em inglês é gift. E gift, traduzindo para o português, é presente. Então, como que eu posso achar que é mérito meu um presente de Deus? É um presente, ele deu e ele dá a quem quer. A Bíblia também diz que os dons de Deus não podem ser revogados. Então, de repente, você vê aquela pessoa que está lá, ela largou a igreja, ela esqueceu Jesus, ela está no mundo, e do dia para a noite ela como filho pródigo, ela volta e fala: peraí, eu sou filho de Deus. E ela volta a ser usada em dons. Por quê? Como assim? Mas a pessoa estava ontem no mundão, hoje ela... Porque é dom, querido. Ela recebeu um dom de Deus e no dia que ela ativar isso dentro dela, ela volta a usar. E quem somos nós para julgar alguém e dizer se ela pode ou não pode? Deus usa quem quer, quando quer, e a hora que quer, e da maneira que Ele quer. Amém? 1 Coríntios, o Paulo nos mostra aqui, ele nos orienta, né, que nós devemos buscar os melhores dons. Ele diz assim: busquem com zelo os melhores dons. A igreja de Corinto, Paulo estava ensinando que eles deveriam amar, deveriam profetizar, deveriam falar em línguas, operar em milagre, curar. E Paulo também frisa, 1 Coríntios 13, que o amor é o mais importante de todos os dons espirituais citados aí e exercitados na igreja. E o amor, ele está disponível a todos. Mas vamos lá, a questão aqui é: como podemos ser guiados pelo Espírito Santo? Gálatas 5,16 diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Amém? Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Vou repetir para aqueles que não conseguiram anotar. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de maneira nenhuma satisfarão os desejos da carne. Amém? Depois disso eu quero ler 2 Pedro, capítulo 1, e aí é do versículo 3 até o versículo 8. 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 a 8. Diz assim: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas coisas, ele nos deu grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e que fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades
existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então, queridos, qual que é o desejo de Deus para nós? É que nós sejamos operantes e produtivos. Né? Pedro está dizendo que nós não podemos ser inoperantes e nem produtivos. Amém? Que nós venhamos meditar nisso. Isso é o desejo de Deus para nós. O que é ser produtivo? É dar frutos. Deus nos deu dons, nos deu talentos, e esses dons e talentos são para serem exercitados na presença dele. Amém? 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 14, diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, isso explica muitas vezes quando um não crente, uma pessoa que não acredita, que não conhece a Deus, ela vai tentar ler a Bíblia pura e simplesmente como um pesquisador, como um estudioso, e não entende, porque é loucura. Os mistérios de Deus é loucura. A gente só consegue entender os mistérios de Deus pelo Espírito. É isso que está dizendo em 1 Coríntios 2,14. Então já entendemos que os dons são presentes de Deus e nós devemos exercitar esses dons, certo? A partir de agora nós vamos falar sobre palavra de sabedoria. E o tema, né, o texto base aí para esse tema, palavra de sabedoria, está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Eu vou ler do 8 a 11 para vocês entenderem todo o contexto. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro, pelo mesmo Espírito, dons de cura, pelo único Espírito, poder de operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e a outro, interpretação de línguas. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Então, como eu falei, Deus dá a quem quer. Deus dá a quem quer, a hora que quer, o jeito que quer. Então, nós devemos entender que Deus, ele não faz acepção de pessoas para salvar. Nós vamos ver mais para frente que o desejo de Deus é que todos se salvem. Mas para usar, ele só usa aqueles que são escolhidos, aqueles que têm assim, um desejo no coração de ser usado por Deus, aquele que de fato se entrega a Deus. Amém? A nova versão transformadora que eu costumo ler, ela traduziu essa palavra de sabedoria para conselhos sábios. E também, se for pegar aí a Bíblia em inglês, onde está sabedoria, está wisdom. E o wisdom deriva a palavra wise, que seria sensato e prudente. Logo, nós entendemos que este dom é um dom que transforma a pessoa em alguém sábio, prudente e sensato. Essa habilidade não é adquirida naturalmente com a idade, como muitos pensam. Eu vou ler para vocês Provérbios, até porque falar de sabedoria a gente tem que ler Provérbios, né? Então, Provérbios capítulo 3, do versículo 13 a 18, diz assim: como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais proveitosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Ou seja, só tem benefício. Aquele que busca sabedoria só tem benefício. Eu li Provérbios, capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 18. Amém, queridos? Como é uma live, eu não vou conseguir dar um tempo para você procurar. Então, voltando para quem não pegou, anota, pega um papel e caneta, vai anotando, depois você vai conseguir estudar e ter essa mesma revelação pelo Espírito de Deus. Amém? Eu acabei de ler Provérbios 3, de 13 a 18. Agora nós vamos ler Tiago 1,5. É bem rápido. Tiago 1,5. Diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria,
peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Amém? Ou seja, Deus dá de boa vontade. Deus, ele é generoso em dar. Não tem ninguém que possa dar mais do que o nosso Deus. Se tem alguém que deu, foi o nosso Deus. O mundo, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Aqueles que são pai, aqueles que são, né, aquelas que são mães, sabe que você não daria o seu filho para morrer por ninguém, ainda que fosse alguém que merecesse, ainda que nós merecêssemos. Deus deu o filho dele para morrer por alguém que não merecia. Deus deu o filho dele para morrer por você e por mim, enquanto nós ainda estávamos presos no pecado. Então, Cristo nos ama e ele, de fato, ele é uma expressão de amor e generosidade. Então, Tiago 1,5 diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Amém? Como eu já disse, os dons é algo que Deus dá deliberadamente, ele dá para todos, ele dá para quem quer. Só que se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Amém? O que Salomão fez quando Deus apareceu para ele? Quando o anjo do Senhor apareceu para Salomão? Ele pediu sabedoria. Então Salomão foi, eu até usei isso como, né, Salomão foi sábio ao pedir sabedoria. Porque assim, ele já tinha sido ensinado, ele já tinha visto o pai dele reinar e ele viu que sem sabedoria seria praticamente impossível governar um reino, né, ser rei sem sabedoria. Ele precisaria de sabedoria para decidir tantas coisas que viriam. Efésios 1, versículo 17 diz assim: peço que o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, o que a gente tem que ter? Espírito de sabedoria no pleno conhecimento dele. Por quê? Uma vez que você tem o pleno conhecimento de quem é Deus, a sua vida muda, querido. Não tem como você conhecer a Jesus e a sua vida continuar igual. Pedro, todos, assim, a maioria dos que estão aqui comigo conhece a vida de Pedro. Pedro era um pescador, era grosso, era truculento. E quando Pedro se encontrou a Jesus, Pedro teve uma revelação. E Pedro, ele era afoito. Alguém falasse A para ele já falava B e C. Né? E Pedro foi sendo moldado, foi sendo lapidado, foi sendo tratado por Deus. Pedro, Jesus chamou ele de pedra, mas ele foi a verdadeira pedra é Cristo, né? A pedra angular é Cristo. Pedro era uma pedra, uma pequena pedra que foi sendo trabalhada por Deus. Amém? E depois nós sabemos o que aconteceu. Pedro foi praticamente uma coluna, né, do que nós conhecemos como a igreja em Atos. Vamos lá. Então, se esse é o desejo aí de Deus, que nós chegamos ao pleno conhecimento dele, eu volto a dizer, qual que é a vontade de Deus? 1 Timóteo 2,4 responde. Se quiser anotar, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. O que está dizendo lá? Está dizendo que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Salmos, capítulo 32, de versículo 8. Salmos, capítulo 32, versículo 8, diz assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Então, que promessa maravilhosa, queridos. O que Cristo está dizendo? Eu lhe instruirei. Todos nós precisamos da instrução de Deus. Eu ensinarei o caminho que você deve seguir. Todos nós devemos aprender de Deus qual caminho devemos seguir. E diz, eu aconselharei e cuidarei de você. Então, esse salmo eu acho que é um salmo maravilhoso para nós anotarmos, lermos novamente, clamarmos ao Senhor, orarmos a palavra. Por muito tempo, nós, vivemos na ignorância. Muitos foram guiados por homens que não tinham nenhum interesse que conhecêssemos a verdade. Mas graças a Deus, que em Jesus Cristo, Ele nos libertou do jugo e do pecado. 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 2 e 3, Paulo diz assim: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio
E quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. Queridos, por que Paulo se doou? Por que Paulo entregou a vida pela igreja? Porque Paulo entendeu o desejo de Deus. Então ele falou que ele prometeu à igreja, aqueles que ele estava ensinando, a um único marido, que é Cristo. Por que ele frisa isso? Porque se você for ler um pouco da história, você vai ver que Jerusalém seria a igreja, seria a noiva de Cristo, seria o povo escolhido. E Jerusalém, por muitas vezes no Velho Testamento, foi chamada de prostituta, foi chamada de adúltera, de nação adúltera. Por quê? Porque Jerusalém não teve um único marido. Jerusalém, como noiva, não teve um único esposo, que era o Senhor. Jerusalém, por muitas vezes, se desviou, construiu outros altares, teve outros deuses. Então, assim, o Paulo, depois que ele entendeu isso, ele falou: vou preparar uma igreja que vai ser entregue, que vai ser devota somente a um Deus, somente a Cristo. Agora ele falou: o meu medo, o meu receio é que vocês sejam enganados, como a serpente enganou Eva, que a mente de vocês seja corrompida e que se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. Ou seja, nós devemos ser devotos a Deus. Nós devemos ser totalmente entregues a Ele, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus. Foi Ele que morreu por nós. Amém? Então, assim, o conselho: pratique os dons espirituais. Esses momentos, de repente você está trabalhando home office, de repente você está afastado do seu emprego, de repente você estava procurando emprego, agora não está mais. Queridos, aproveite esse tempo, exercite os seus dons. Se você não tem dom, peça a Deus. Deus é bom. A palavra de Deus diz: se Deus não poupou o seu próprio filho, como não nos dará também, juntamente com ele, todas as coisas? Amém? Então, eu quero voltar um pouquinho, lá em 1 Reis no capítulo 4, versículo 29, vamos ver um pouquinho aí da trajetória de Salomão. 1 Reis, capítulo 4, versículo 29, diz assim: Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. Ou seja, a sabedoria que Deus deu a Salomão é imensurável, é incontável. É algo que só Deus entende, só Deus consegue dar para alguém. No versículo seguinte, versículo 30, a sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente, bem como de toda a sabedoria do Egito. A gente lê lá na palavra que rainhas vinham de longe, pessoas vinham de outros lugares, de outros países, de cidades distantes, para ver Salomão, para poder ouvir ele, para poder aprender com ele. Amém? Os Salmos, capítulo de número 111, o versículo 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Amém? Salmos, capítulo 111, versículo 10. Depois disso vamos ler Provérbios. Vamos dar uma passeada em Provérbios agora, hein? Já deixa sua Bíblia aberta em Provérbios que a gente vai dar uma meio que varrida aí nesse livro. Provérbios, querido, para quem não sabe, tem 31 capítulos. Eu até recomendo, aconselho aos que estão aí buscando sabedoria. Você pega um mês aí de 31 dias, tem um capítulo por dia. Você pode ler Provérbios 1 dia 1, Provérbios 2 dia 2, amanhã dia 26, lê Provérbios 26, Provérbios 27, vai ser uma bênção. Assim, eu já fiz isso, essa experiência, então eu conciliava com as minhas outras atividades do dia a dia, ler um capítulo de Provérbios por dia. Vamos lá, Provérbios 1, versículo 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Depois vamos ler Provérbios, capítulo 2, versículo 6. Diz assim: pois o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procedem conhecimento e discernimento. Provérbios 3:13. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento. Provérbios 4:6. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. Provérbios, capítulo 10, versículo 31. A boca do justo produz sabedoria,
mas a língua perversa será extirpada. Provérbios 15:33. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Queridos, eu acho que um livro que mais fala de sabedoria só poderia ser o livro de Salomão, que foi um homem extremamente sábio, com a sabedoria dada por Deus. Agora, eu até queria fazer uma pausa aqui para comentar com vocês o seguinte. Desculpa. A gente não pode confundir a sabedoria de Deus com a sabedoria humana. Eu acredito que Salomão, depois de muito tempo vendo tantas pessoas vindo vê-lo, vendo falar da sua sabedoria, tantas pessoas louvando e exaltando a vida dele, e até mesmo pela forma como ele resolveu viver a sua vida, fazendo diversos acordos comerciais envolvendo casamento, envolvendo outras mulheres. A Bíblia diz que ele teve mais de 700 mulheres, né? Desculpa. E essas mais de 700 mulheres corrompeu o coração de Salomão. O que eu entendo aqui, queridos? Mesmo você sendo sábio, mesmo você tendo um dom de Deus, porque a sabedoria que Salomão tinha era um dom de Deus. Mesmo você tendo a sabedoria de Deus, você pode errar, você pode pecar. E o fim de Salomão não foi o fim que, pelo menos, não o fim que eu esperava. A Bíblia diz que no final da sua vida o seu coração foi corrompido, ele parou de adorar o seu Deus, passou a adorar outros deuses. Então que nós hoje, talvez com menos sabedoria do que Salomão teve, que nós saibamos que nós devemos amar e assim, adorar somente ao nosso Deus, independente de toda e qualquer situação, que nós devemos permanecer fiéis, firmes nessa visão, nessa missão de servir ao Senhor sempre. Amém? Tiago, capítulo 3, versículo 17. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Diz assim, ó: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. É tudo que nós precisamos, amém, queridos? Sabedoria que vem do alto. Como eu falei, a sabedoria que vem de Deus não é a inteligência, não é aquela inteligência que você consegue indo para a faculdade, não é aquela inteligência que você consegue assistindo muito vídeo no YouTube, que você consegue fazendo um curso. Não, a sabedoria que vem do alto é um presente de Deus. Então, diz que a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, depois amável, compreensiva, cheia de misericórdia e bons frutos. Efésios 1, versículo 17. Efésios 1, versículo 17 diz assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. Eu acho que esse até nós já lemos. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Colossenses, estamos acabando já, tá, queridos? Então, você que ainda tá aí, segura firme que nós já estamos encerrando e eu espero que até o final você receba uma palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 16 diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos, cantem cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Então, essa palavra, pode-se dizer que é a palavra da moda, né? Gratidão, mas não é de hoje que ela é da moda, né? Esse livro foi escrito há quase 2000 anos atrás e nós já tínhamos essa orientação de nós, independente da circunstância, independente da situação, louvar ao Senhor, cantar cântico espiritual. O que é um cântico espiritual? É um cântico que acaba atraindo o Espírito de Deus, né? Um dia eu estava conversando com um líder de louvor meu, e eu falei que toda canção, toda música, ela traz um espírito. De repente, aquelas músicas que a gente brinca falando assim, essa é da sofrência, essa música é para
né, para quem está sofrendo, querendo ou não, queridos, algum espírito ele está sendo invocado enquanto nós cantamos. Por quê? Porque a música ela é algo que vem de dentro de nós. Muitas das vezes a música, a gente sabe disso, que Davi ele expelia os demônios enquanto ele tocava. Então Davi ele era um levita do Senhor que através da música ele fazia os demônios correrem. Então nós devemos entender que a música é um belo instrumento para nós nos achegarmos a Deus, para nós nos aproximarmos de Deus. Amém? Queridos, antes de finalizar, eu acredito que todos pegaram aí. De repente, se alguém precisar, se alguém perdeu algum versículo, depois me chama no particular. Posso compartilhar com vocês o estudo, para que você também estude aí na sua casa. Antes de finalizar, até para que a gente tenha aí, assim, uma boa noite de sono, consiga descansar no Senhor, eu queria ler uma passagem que eu li num devocional que eu tenho, num livro devocional. Então, o título desse devocional ele é assim: Sabedoria na Ansiedade. Então, está no nosso tema de sabedoria, só que ansiedade talvez seja a palavra dos nossos dias. Quantos não estão ansiosos na sua casa, ansiosos para voltar a trabalhar, ansiosos para voltar para abraçar as pessoas, ansiosos para voltar a cultuar a Deus na igreja, ansiosos para fazer tantas coisas? Mas essa poesia ela diz assim, ó: você nem sempre consegue controlar o que acontece fora, mas você sempre pode controlar o que acontece dentro. Quando a ansiedade é um estilo de vida, devemos orar a Deus para que nos dê sabedoria. Com sabedoria, veremos que não conseguimos, por mais que nos esforcemos, por mais que corramos, ter domínio de todas as coisas e renunciaremos à nossa paixão pelo controle. Com sabedoria, aprenderemos a descansar e a esperar. Com sabedoria, admitiremos que nem todas as coisas dependem de nós e que podemos confiar nos outros e dividir com eles algumas de nossas tarefas, mesmo que eles não façam do nosso jeito. Com sabedoria, perceberemos que algumas coisas se resolvem por si mesmas, sem a nossa intervenção, e que outras não mudarão, embora busquemos e trabalhemos para que sejam alteradas. Com sabedoria, perceberemos que, se abrirmos o nosso coração e abrirmos mão do perfeccionismo que nos faz realizar, mas também nos leva a padecer, sem necessidade. Com sabedoria, faremos o que estiver ao nosso alcance para que as coisas mudem. Com sabedoria, cumpriremos nossas tarefas com prazer e competência, sempre da melhor maneira possível, nunca de qualquer jeito. Com sabedoria, deixaremos confiantemente Deus ser Deus e alegremente ficaremos no nosso lugar, vivendo um dia de cada vez, fazendo uma coisa de cada vez. Amém? Então, assim, palavras de sabedoria. Que nessa noite você possa tomar isso no seu coração, que o que nós precisamos, o que o mundo precisa, são de pessoas que são semelhantes ao nosso Deus. Então, nós sabemos que quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos a Cristo, nós somos como crianças. A gente, de fato, a gente nasce para Deus, como Jesus disse lá para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode ser meu discípulo. Então, quando a gente nasce de novo, a gente é um bebê, a gente é uma criança, a gente não sabe andar, a gente não sabe falar, a gente vai tentar andar, a gente cai, a gente se machuca. Mas o desejo de Deus é que nós cresçamos, nós aprendamos a andar com Ele, aprendamos a fazer a vontade dEle. Amém? Então que nesses dias de intenso medo, as pessoas estão com medo, assustadas, estão desesperadas, temos aí um vírus, mas nós cremos que o que tem que acontecer vai acontecer. Deus é fiel, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Ele já sabe de todas as coisas, e que o nosso coração venha descansar, né? Que nosso coração venha, assim, de fato, nós venhamos entregar nossa alma, nossa ansiedade a Deus com sabedoria, para que tudo que nós fizermos seja tão somente para o louvor e para a glória dele. Que nós aproveitemos esse momento para ler mais, para orar mais, para buscar o Senhor, como nós cantamos no início. Busquemos o Senhor enquanto se pode achar. Invoquemo-nos enquanto Ele está perto. Amém? Queridos, o estudo é esse. Eu vou cantar uma última canção para nós encerrarmos.
E eu quero que você aí aproveite, né? Pra, de repente, se você tiver com sua família, abrace sua família, né? De repente, o abraço, né? Nesse momento, se você convive com seu pai, com sua mãe, com seu filho, não tem jeito, você já está próximo, né? Então, eu acredito que com essas pessoas que moram com você, não tem como você não ter esse contato diário. Então, do jeito que você puder aí, ore pelos seus familiares, ore pelos seus amigos, ore pelo nosso governo, vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelos países vizinhos, pela Itália, pela Europa, sabe, pela China, vamos orar, querido. Nós somos o povo de Deus e a Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, ele ouvirá dos céus. Amém? A palavra é essa, o nosso estudo é esse. Eu vou só encerrar com a canção, para que você possa também, né, descansar aí nos braços do Senhor. Tá bom? Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos vocês que me ouviram até agora. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém? Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio, és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti.
ti. Amém? Glória a Deus. Obrigado por quem ficou até aqui. Não se esqueçam, nós somos pescadores de almas, nós estamos orando por você. E na próxima semana nós estaremos juntos novamente, na próxima quarta-feira, dando continuidade a esse estudo. Amém? Deus abençoe a todos vocês, que a graça maravilhosa do nosso Deus, as ricas bênçãos do nosso Pai, as consolações do Espírito Santo esteja com você, Igreja de Cristo. Amém? Forte abraço, Deus abençoe.